Ninguém nasce sabendo ser CEO. Você está na esteira, a esteira está cada vez mais rápida, você tem que correr para ficar no mesmo lugar, né? Habilidades eu desenvolvi todas, eu não tinha nenhuma, né? Ah, mas você não faz isso, ou você não é disso, ou você não tem experiência nisso. Não importa. Isso pouco importa. O que importa é você se jogar, ser curioso e colocar energia. E é muito fácil falar que era óbvio depois que deu certo, depois que você está crescendo, não sei o quê. Na hora, não é nada óbvio. Olá, eu sou a Camila Junqueira, diretora de Cultura Empreendedora na Endeavor. Vamos fazer um bate-papo aqui, Endeavor e Sebrae, com as scale-ups, empresas de alto crescimento e que têm desafios característicos a isso. E todos em comum aqui também, empreendedores Endeavor. Então, queria apresentar Fabiana Salles, da Gesto Saúde, Guilherme Azevedo, Doutor Consulta, Thiago Alvarez, do Guia Bolso, e Eric Santos, da Resultados Digitais. Primeiro, muito obrigada pela presença de todos. Acho que tem uma coisa aqui que tem em comum de todos os empreendedores que estão aqui nessa mesa, que é a inquietude. Essa maquininha que não para, né? Vocês falaram todos do espaço mental ocupado que nunca cessa e dessa inquietude que move vocês a continuar fazendo o negócio crescer cada vez mais. Alguns, em algum estágio da vida, poderiam ter encerrado ali, não encerrado, mas a situação financeira confortável, negócio às vezes chega num estágio que já vai gerar, se fosse o retorno financeiro, ele não teria por que continuar crescendo, mas vocês não param de crescer. Então a pergunta é, o que move vocês, né? Qual é essa motivação do crescimento ali? No caso do Doutor Consulta, a gente tem um problema seríssimo de saúde no Brasil. A maioria dos países tem, cada um no seu formato, né? No Brasil hoje, a gente estima que tem 100 milhões de pessoas sem acesso adequado à saúde. E a consequência disso, ela é brutal na vida da família dessas pessoas, né? E a gente é muito incomodado com isso, assim, por que não pode mudar? O tamanho do problema é gigantesco, então a gente não pode virar a cara para ele. Então a gente resolveu olhar esse problema e falar, bom, como é que resolve isso? E então a gente se propôs a tentar achar uma solução para resolver, para contribuir na solução. Só que são 100 milhões de pessoas. Hoje a gente atende 500 mil. Então assim, nós só estamos começando. A gente acabou de passar a arrebentação. O problema está aí para ser atacado. Mas é um senso de responsabilidade. Totalmente. Eu acho que é o tamanho da oportunidade e o senso da responsabilidade também perante essa oportunidade. Como é que a gente ataca esse problema, mas com a faca no dente, naquele sentido de não tem ir devagarzinho, não tem ir moderado. Tem que ir com energia, tem que ir com agressividade para cima desse problema. E tem que andar muito rápido. Você vê, assim, cara, você usou a analogia do mar, lá no Guia Bolso eu uso sempre a analogia da floresta, assim, você chegou, tá numa floresta, você não sabe nem para onde você vai, mas você sabe que tem oportunidade para tudo quanto é lado, e você tem que simplesmente desbravar aquilo. E cada vez que como a gente tem essa missão, que assim, cara, é uma missão também, assim, de muito ambiciosa, acho que a missão já, pelo fato de ser ambiciosa, ela já faz com que você o tempo todo esteja enxergando oportunidade. Uhum. Então você está o tempo todo enxergando que dá para fazer mais, e você vê oportunidade em todo lugar que você vê. Antes de criar o Guia Bolso era engraçado que eu saía com a minha esposa, assim, qualquer situação que eu era consultor antes, mas qualquer situação que eu tivesse, eu estava também vendo assim, será que isso aqui pode ser melhor? Será que dá para fazer diferença? Estava num restaurante, estava analisando o restaurante ali para ver se, sabe? Então, acho que também tem um lado da natureza ser inquieta, sabe? Acho que a questão do dinheiro, ajustado ao risco, obviamente cada um de nós aqui teria opções melhores se fosse esse o
objetivo final, né? Claro que todo mundo espera que tenha retorno financeiro, até porque tem outras pessoas envolvidas, investidores e tal, então a gente tem um pouco de responsabilidade com isso também. Mas certamente não é o que tira da cama de manhã. No nosso caso, a gente, parecido com a Endeavor, né? A gente tenta ajudar as empresas a crescer, e crescer significa gerar emprego e renda. E a RD tem uma relação direta com o crescimento das empresas, sejam clientes ou pessoas que estão sendo impactadas pelo trabalho de educação nosso. Mas também hoje tem um senso lá dentro de que a gente pode tentar construir um case diferenciado no Brasil em tecnologia, pelo menos na linha de SaaS, B2B, que a gente ainda não tem exemplos aqui, e até os nossos irmãos aqui, vizinhos, têm exemplos melhores que a gente aqui no Brasil. Então a gente sente que tem um pouquinho dessa chance aí de tentar ser referência também para outras gerações. E muito do que eu falo, inclusive para o time, não é da boca para fora. Eu entendo que o real impacto da RD vai ser o impacto que as pessoas que estão na RD vão ter daqui a 10, 15, 20 anos. Assim. A gente está tentando criar o equivalente da PayPal Máfia lá, né? O berço do nascimento de outros negócios de impacto. Muita coisa a gente está aprendendo, fazendo pela primeira vez e não tem referência aqui no Brasil. É o mato, então, né? É o mato que o Thiago falou. E de pessoas também, né? Assim, Agora, até lá fora não tem, né? Em muitas situações, pessoas também fazendo o que as empresas aqui estão fazendo. Então, um lado de formar essas pessoas e ter esperança que tudo bem, elas vão ajudar o seu negócio, mas se elas não tiverem no seu negócio, que elas vão conseguir fazer coisas incríveis assim, fora também, né? Uhum. Tem um fato de a gente ajudar a criar o ecossistema, né, também. Eu me identifiquei 100% com a missão do Doutor Consulta, porque a gente está na mesma missão, né? A gente está atacando o problema por frentes diferentes. O que eu percebo em comum é a motivação por realização, né? Eu sinto isso muito em mim, assim. O sucesso para mim aparece quando eu vejo alguma coisa realizada, né? Então, todo dia você acorda e fala, preciso realizar. Então, esse senso essa motivação por realização, eu lembrei, eu vi isso num curso uma vez, o facilitador dando o exemplo de um empreendedor motivado com Bugsy. Né? Vocês assistiram esse filme, não? Quando ele constrói o primeiro hotel em Las Vegas, já está totalmente quebrado, mas ele quer ver o hotel construído, né? Tipo, não importa mais nada, o que importa é que começa a pagar, pôr dinheiro dele para ver o hotel construído. Então, eu acho que um pouco dessa loucura, assim, que passa por cima de tudo para realizar, né? Acima por tudo, nem tudo. Não todos, não né? todos, não, isso, todos. de tudo, todos os problemas, não das pessoas, mas porque aí não tem realização também. É um pouco clichê, assim, de conselho para o empreendedor, essa história de procure a paixão, faça um negócio, estar apaixonado e tal. E tem um cara que chama Cal Newport, não sei se vocês conhecem ele, mas ele escreveu um livro que chama Be So Good They Can't Ignore You. E na verdade, ele é um acadêmico super conhecido e tal, um ótimo palestrante, inclusive tem vídeo dele online aí para quem quiser assistir, mas toda a tese que ele construiu ali foi em cima de outros trabalhos também, que foi na linha de, na verdade, as pessoas mais bem-sucedidas, elas não são apaixonadas por algo e depois desenvolvem algo em cima dessa paixão. Elas ficam tão boas naquilo que elas acabam ficando apaixonadas por aquilo depois. E ele usa como analogia a própria história do Jobs. Que o Jobs começou a carreira tentando seguir a paixão dele e não deu certo, né? A paixão que ele tinha lá, né? Naquela coisa na época universitária dele. E depois ele, quando encontrou com o Wozniak, meio que achou uma coisa que ele tinha claramente talento e estava numa jornada ali que eles conseguiram fazer, né, as versões iniciais lá de produto da Apple. Aí ele se apaixonou por aquilo lá porque ele era muito bom naquilo, né? E ele conseguia fazer algo diferenciado. Então, acho que um pouco pegando na linha ali, não ficar travado esperando a oportunidade ou a coisa que você está obcecado. A epifania ali, né? Nossa, agora achei meu chamado. Não, tem um monte de problema concreto, real. Claro, você tem que olhar a oportunidade de mercado, conhecimento de domínio, tudo isso ajuda. Mas tem problema concreto, quando você se coloca para resolver ele e começa a ter progresso com aquilo lá,
eu acho que aquilo vai retroalimentando e vai dando essa energia, esse gás de novo. Além de construir uma grande empresa, vocês ainda têm a missão de multiplicar o impacto de vocês de várias formas para outros empreendedores, e eu sei que isso às vezes vem com desafios, vem com provações, assim, tem que superar vários obstáculos, tem que abrir mão de muita coisa no meio do caminho, tem que fazer escolhas que muitas vezes são difíceis, né? Então, qual é a grande questão aí pessoal que vocês estão abrindo mão pelo negócio hoje? Eric. Eu acho que no meu caso, muita viagem. Então, tenho viajado muito e aí cada viagem, obviamente, é tempo fora de casa, tempo longe do filho e tal. Então, acho que é talvez a concessão maior nesse momento aí. O meu é a maternidade, né? Eu posterguei a maternidade, estou com 38 anos, fiz congelamento de embriões. É uma opção, uma alternativa, mas é uma questão que está sempre presente. Agora também não tenho mais tanto tempo, então daqui a pouco daqui a pouco não tem mais escolha, né? Não dá para postergar mais, mas... E aí a escolha vai mudar, né? A escolha vai mudar. Você abrir mão também vai mudar, Também. né? Acho que para mim é espaço na minha cabeça. Assim, o negócio hoje toma 110% do meu tempo mental. Então, quando eu estou com a minha família, estar presente, coisas desse tipo que são pequenas e que minha filha, né, eu estou com uma filha bem pequenininha, estar presente, não só fisicamente, mas mentalmente, é uma das coisas que tem me dificultado hoje em dia, sabe? Tem sido difícil, mas vou chegar lá. Eu acho que no meu caso é me desconectar quando eu estou com a minha família. É ter a disciplina de, quando eu estou com eles, quando eu estou com meus filhos, tirar o celular da frente. Né? Não ficar ali a cada 3 minutos olhando o que está acontecendo, né? Aquele vício. Queria explorar um pouco esse lado, agora que a gente já está mais quente aqui na conversa. Uma dor aí marcante que gerou um aprendizado relevante que vale compartilhar aqui. São algumas demissões, né? São alguns pedidos de demissão, né? Obviamente, demitir é difícil, mas faz parte do negócio. Quando pessoas decidem sair dessa causa, né? Desse propósito, são momentos que te faz sempre refletir, falando, poxa, a gente está criando algo tão legal, tão transformador, como que tem gente abandonando o barco, né? Esse é um pouco do sentimento, assim, né? Assim, poxa, tem gente abandonando o barco. E a gente passou por um período de muito crescimento de gente, em que essas saídas acabavam sendo não tão percebidas pelas novas contratações. A gente passou alguns meses sem contratar tanta gente. Essas pessoas que começam a sair também começam né, fica tudo mais visível. Então a gente acho que está num processo grande de novo, focar muito em gente lá dentro. E de mudanças de papéis também, né, para que a gente consiga fazer o nosso sonho grande aí se realizar. Gente é uma dor, né? Acho que pensando na dor do crescimento, né? Quando a gente está crescendo, criança, adolescente, tem dor de crescimento. Eu acho que eu vivo isso o tempo todo, né? Eu estava lembrando uma situação que até algum tempo atrás era possível conversar 1 a 1 com todo mundo da empresa, né? Hoje já não é mais. Então, e tem pessoas que você cria afeto e você, de repente, já não tem mais aquela ligação. Isso dói, né? Eu estava sentindo isso outro dia. A gente tem eu tenho um médico muito querido que eu contratei há muitos anos, ele trabalha na Gesto há pelo menos 10 anos. Ele é médico da minha família também, né? Então, a gente tem uma relação ótima. Aí faz, assim, meses que eu não falo com ele. E aí ele me ligou para pedir o telefone da minha mãe, porque estava atendendo minha mãe. Eu falei, puxa, né? Eu há muito tempo não consigo ter essa relação mais próxima. Então, acho que o crescimento ele traz algumas dores. E a dor do relacionamento com as pessoas, ela me dói bastante. Tem uma metáfora que a gente usa no Doutor Consulta que a gente tem que trocar de casca a cada 6 meses, que nem um réptil. E acho que essa é uma realidade brutal, porque
na velocidade que a gente cresce, que vocês crescem, você tem que ser uma pessoa diferente a cada, não sei, 3, 6 meses, não é anos. E ser diferente significa evoluir, né? Adquirir conhecimento, compreender onde você não está bem e mudar. E isso envolve também você deixar coisas que você faz para trás, né? Mas eu sou bom fazendo isso. Tá bom, mas a empresa precisa de você para fazer outra coisa. Hoje eu toco gente no Doutor Consulta. 2 anos eu toquei finanças. Tenho que deixar finanças ir e fazer gente. Não é simples, não é trivial. A gente tem que se tornar dispensável na empresa. Eu tenho que me tornar inútil. Se eu conseguir atingir esse objetivo, significa que as pessoas que a gente trouxe e a forma como elas evoluíram deu certo. E a gente conseguiu criar um time melhor que a gente. Então, acho que no final, as dores de você se transformar, elas têm um final que é mais dolorido ainda, que é no final eu tenho que sair. Assim, é meio cruel você pensar desse jeito, mas é a melhor forma que tem para você pensar que você vai conseguir montar um time melhor que você. E você já pensa desde já? Desde sempre. Mas eu acho que, concordando aqui, mas não necessariamente o outcome tem que ser sair, né? Eu acho que você tem que trabalhar para ser substituível, mas desafios, oportunidades sempre vão aparecer também. Indo um pouquinho além, ainda eu diria assim que, olhando um pouco o nosso histórico e o meu papel dentro da RD, eu acho que tem comportamentos que eu sempre tive que foram fundamentais para trazer a RD até aqui, que são totalmente nocivos hoje. Vou dar um exemplo. Eu falei da história de benchmark, eu sempre fui um cara que fui atrás disso, né? Então eu ia a conferência de Customer Success lá fora, de vendas, de produto, não sei o quê, e vinha e puxava os caras, vamos fazer assim, vamos puxar, fala com fulano, fala com Beltrano, olha esse blog, olha esse site e tal. E isso foi muito importante para esticar todo mundo. Hoje, esse comportamento meu é totalmente nocivo, porque o fato de eu saber mais ou menos o que eles sabem faz com que eu queira me meter numa coisa que eu não deveria estar me metendo mais. Eu sou um pouco mais centralizador, assim, né? Então, se eu acabo achando que eu sei e que eu deveria estar construindo junto ou dando pitaco, eu acabo me metendo. E eu acho que à medida que vai avançando, a empresa vai crescendo, você vai tendendo a ser mais generalista, né? Então, saber de mais coisas com menos profundidade, mas saber o mínimo suficiente para ter discussões de alto nível com os liderados, né? Porque senão também ele não entende que você está compreendendo o tipo de problema que ele tem. E aí, claro, tem que ter gente melhor do que eu, eles têm que ter a confiança, né? Obviamente o direcionamento, mas tem que ter a confiança e a autonomia. E então esse comportamento que foi super importante para desenvolver a RD, eu olho hoje e falo, caramba, é meio paradoxo, mas eu fico falando assim, na verdade eu não deveria nem estar aprendendo certas coisas assim, porque eu fico, é sério, eu tenho que mudar, né? Exatamente, eu tenho que mudar meu olhar outras coisas, né? Aprender outras coisas. E eu acho que uma grande analogia disso, né, em escala, e que tem a ver com não só ter pessoas boas, mas ter um sistema operacional muito bom dentro da empresa, que a empresa toca do ponto de vista de cultura, de sistema de gestão e tal, ela anda sozinha, sem depender do founder, dos founders ali. Um exemplo que eu olho muito disso hoje é a Amazon. Eles têm múltiplos business, todos eles são transformadores, todos eles estão, se já não são líderes, estão caminhando para ser líder da sua vertical. Não é por isso que o Jeff Bezos é menos relevante para a Amazon. Ele é super importante para a Amazon, mas ele é totalmente substituível hoje. Se tirar o Jeff Bezos lá, a Amazon vai continuar andando igual, porque o cara botou uma maquininha lá de executivo e de sistema operacional que ela anda sozinha. O processo de recrutar gente tem que ser um processo muito robusto e escalável numa empresa na nossa fase. Quando eu assumi gente de gestão, a primeira coisa que eu fiz foi ler 3 livros sobre isso
e um é ótimo, que é o Work Rules do Google e alguns outros, e colocar um processo, desenhar um processo de recrutamento, sistematizar ele e não deixar ele ser... ele tem que ser cumprido, ponto. Se ele for cumprido, você aumenta a sua chance de colocar o que cada empresa define como gente boa para dentro. Agora, existe uma regra do polegar que eu uso sempre que eu vou conversar com alguém, por exemplo, eu estou recrutando, independente da área, eu olho para essa pessoa, penso e falo, estou enxergando, ela me substitui ou ela substitui esse diretor? É sempre a regra do polegar que eu faço. Pode ser em 2 anos, pode ser em 5 anos, mas assim, dá para enxergar isso acontecendo no futuro? Se a resposta é não, é uma luz amarela enorme. Eu acho que se a gente se disciplina dessa forma, esse é o jeito de se tornar substituível. Tem acho que o Zuckerberg fala uma analogia parecida, que ele fala, numa realidade paralela, eu trabalharia para essa pessoa. Essa é ótima também. Essa é ótima também. Muito bom. Se tivesse um outro contexto, eu trabalharia para ele. Essa é ótima também. Agora mesmo tem um desafio, eu lembro de falar com alguns executivos, inclusive de grandes bancos, que eles quando o tema era de gente, você não consegue ter todos líderes, né? E todos com alto potencial. Você tem que ter gente, no final das contas, que está na operação carregando o piano, era essa inclusive a analogia. Aí eu pergunto, será que essa regra serve para todos ou serve só para as pessoas e para posições que vocês estão vendo como autogestão, ou mesmo para a gente que vai estar na operação e que vai precisar, né? É um bom ponto. Esse exemplo que eu estou dando, ele funciona, por exemplo, no nosso programa de trainees. Então, o nosso programa de trainees, a gente leva ele super a sério, ele é o celeiro dos futuros líderes do Dr. Consulta. E essa regra do polegar se aplica a eles e se aplica quando a gente vai trazer alguém de média gerência para cima. Aliás, trazer média gerência é um fracasso para a gente, porque significa que a gente não plantou o nosso programa de trainees no tempo certo ou no volume de pessoas certo. Agora, nas posições operacionais, você tem que ter clareza da trilha de carreira. Então, assim, você tem que ter, de novo, é processo, né? Descrição da função, uma trilha de atividades, trilha de carreira. Aí, dependendo da função, uma função operacional, se ela tem uma trilha de carreira que essa vaga pode se tornar um gestor de um centro médico, a gente vai usar a regra do polegar. Assim, eu vejo essa pessoa se tornando um futuro gestor de centro médico, e aí o gestor de centro médico que entrevista tem que se fazer essa pergunta e tem que ser disciplinado para conseguir respondê-la. Então, no final, ela acaba valendo para todas as posições. Em algum momento você vai fazer essa pergunta, né? Alguma adaptação ali, né? Até porque eu acho que a realidade nossa hoje, provavelmente, não sei, vocês imaginam que seja parecido, a gente não se envolve diretamente em todas as contratações. Então, a gente está falando de média gerência ou alta gerência dentro da empresa. Então, fica mais evidente essa coisa, né? Mas ela traz uma falsa premissa de que a pessoa, para se desenvolver, ela precisa ser líder e gerenciar times, né? Um contribuidor individual que não tem time, não lidera, ele pode ser tão mais importante para a companhia de base tecnológica, a gente sabe disso, do que um líder, né? E ele tem que ver tantas ou até mais oportunidades de desenvolvimento dele pessoal do que se ele entrar na track de gestão. Então, muitas vezes, esse contribuidor individual, a pergunta não vai ser exatamente essa. Eu veria trabalhando para ele, porque nem é o métier dele, nem é onde ele vai desempenhar o melhor papel. Mas alguma analogia nesse sentido ou eu vejo aquela pessoa como referência, ou eu respeito ela tecnicamente pelo que ela está fazendo. Legal. Vocês têm em comum essa questão de ter uma empresa que está crescendo muito e rápido, né? Tem coisas que ajudaram vocês a construir esse negócio que são
Inatas, né? Que já veio junto com vocês, que vocês foram desenvolvendo ao longo da vida. Mas que habilidades vocês tiveram que desenvolver que não era natural, mas que se fez necessário para levar o negócio? A Fabi tem a história do risco, queria que você compartilhasse um pouco isso. Eu acho assim, habilidades eu desenvolvi todas, eu não tinha nenhuma, né? Algumas tirando tirando acho que tirando a motivação por realização, né, que vai empurrando, o resto eu fui aprendendo. Eu fiz engenharia, não fiz nem formação para tocar um negócio, montar e tocar um negócio, muito menos um negócio de alto impacto. Enfim, acho que essas habilidades a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai trocando, vai agregando no time, vai montando o time, que é uma habilidade que eu acho que as mulheres acabam deixando de lado, que é de tomar riscos, né? Então a gente tem muitas mulheres empreendedoras na base, né, nos pequenos negócios, e quanto maior o impacto do negócio, menos mulheres. Então é algo que estou sempre desenvolvendo, assim, né? Sempre me provocando e exercitando a tomada de risco nas coisas mais diversas, tipo, vamos saltar de asa delta, vamos fazer alguma coisa para dar uma adrenalina e tomar um risco e ver que as coisas ficam bem, mesmo quando você toma um risco. Você desce viva? Você desce vivo, isso. E eu sei que isso tem uma função importante no cérebro, né? A gente começa a fazer novas sinapses quando você faz uma atividade de risco e você consegue tomar risco em outros lugares. Nesse ponto, Camila, eu acho que se eu olhar para trás da minha vida, eu me joguei em tanta coisa diferente. Eu acho que assim, a gente se submete às caixinhas. As pessoas... É uma escolha você se submeter que te coloquem em caixinha ou que você se coloque em caixinha. Eu acho que assim, não tem que ter caixa nenhuma. Se olhar para trás, eu sou um cara de finanças. Eu fiz GV e trabalhei 5 anos em banco de investimento. Depois eu me joguei em internet. Aí eu me joguei em criação de peixe. Eu me joguei em logística. Eu já fui assim... eu acho que eu já fiz todos os tipos de papéis possíveis. As grandes caixas de uma empresa, eu já me coloquei nessa posição. Mas você não faz isso, ou você não é disso, ou você não tem experiência nisso. Não importa. Isso pouco importa. O que importa é você se jogar, ser curioso e colocar energia. Então, assim... Às vezes é até o contrário, né? Você tem experiência, tem um É, modelo um limite. mental Você meio pensa travado ali muito, em cima. Ótimo daquela- ponto. Eu nunca tinha tido experiência na área da saúde. Então você via com outros olhos, né? Não tinha... Quando eu entrei no Doutor Consulta, o Tomás já estava tocando o Doutor Consulta há 2 anos. E a gente começou a inventar soluções para os nossos problemas e nenhuma delas veio da área da saúde. Os nossos primeiros painéis de indicadores, eu copiei eles da empresa de logística que eu fui sócio nos últimos 6 anos. E eram painéis de logística aplicados à área da saúde, porque fazia todo sentido. Aí eu olhei e falei, poxa, por que ninguém nunca fez isso? Não sei. No meu caso, eu posso falar de várias habilidades que eu tive que desenvolver. Eu, por exemplo, às vezes não parece, né, mas eu sou, por natureza, introvertido. E hoje, sei lá, evento da RD, estou lá falando, dando palestra, gravando vídeo e tal, mas tem que desenvolver isso. Mas eu acho que o ponto principal aqui, que tem a ver com a história de se jogar, assumir risco aqui, acho que tem que ter um mindset de aprender, isso sem dúvida, né? E muita gente quer, eu acho que em diferentes níveis aí de carreira, quer tomar o atalho, sendo que às vezes não tem atalho, você tem que botar o tempo em cima do negócio mesmo, né? Tem um investidor famoso americano, Keith Rabois, perguntaram para ele o que ele via se era possível o fundador escalar, e o que ele via de padrão. Ele falou, cara, a única coisa que é padrão é que esses caras são obcecados por aprender. Então, cada estágio da empresa, ele vai ter uma coisa diferente, e ninguém nasce sabendo ser CEO. Só que tem que ir lá e aprender. Ele deu o exemplo específico do Aaron Levy, que é o CEO da Box, hoje uma das empresas mais referência em área de enterprise. 400 milhões de dólares de faturamento. O cara tem 27 ou 28 anos. Agora talvez tenha até mais, deve ter Mas ele lida com um CIO de 50 anos, tal, um cara que teve que aprender a navegar nesse mundo e aprender a ser CEO de uma companhia que tem 3 mil funcionários, sei lá.
E ele deu o exemplo do Aaron, que falou, cara, o Aaron quando ele se ligou que ele, para manter no posto, né, aquela analogia de você tá na esteira, a esteira tá cada vez mais rápido, você tem que correr para ficar no mesmo lugar, né? Para ele se manter ali, ele ia ter que realmente aprender a ser um líder, aprender a fazer coach, aprender a dar feedback, aprender a teorias de gestão, né, de evolução organizacional, tudo. Começou a correr atrás, contratou coach, começou a fazer sessões específicas, começou a treinar, começou a ler não sei quantos livros por ano. Então acho que esse talvez seja o ponto em comum aqui, né, de não ter medo de colocar o tempo ali para se desenvolver. Tocou num ponto interessante que é o desafio do tempo. A gente tem horas limitadas num dia. Parece que empreendedor de empresa de alto crescimento tem mais hora do que o meu dia. Então, eu queria entender de vocês que rotina é essa, né? Como vocês se organizam para conseguir ter o tempo para se capacitar, para aprender, ter o tempo para a família, ter o tempo para o corpo. O que vocês já quebraram a cara e como vocês hoje estão lidando com esse desafio? No meu caso, eu acabei vendo o tempo não só como o meu tempo, mas como o tempo do time. Acho muito difícil, para mim, pelo menos, desassociar isso. Inclusive, quando eu estou vendo que eu estou gastando muito tempo com algo, sempre me questiono, será que deveria, a não ser que seja gente, mas se eu estou gastando tempo com outras coisas, será que eu deveria estar gastando tempo com isso? E eu acho que, à medida que a gente vai crescendo e crescendo e crescendo, você vai fazendo cada vez menos, na verdade. Você vai tendo que delegar cada vez mais, ter gente boa ali, garantir que a direção está clara, que as coisas estão simples e que as pessoas estão engajadas e motivadas para fazer aquilo. Então, o tempo vai migrando muito. Eu me lembro, assim, eu ficava discutindo cor de botão, assim, sabe, da tela, sabe, no começo. Era isso, né? Pô, será que faz vermelho, verde, azul? Hoje em dia, as coisas entram no ar, eu antes sei o que vai ser feito, mas depois vejo já no ar. Não sei que seja alguma coisa muito crítica, aí a gente itera umas 20 vezes. E eu acho que, com o passar do tempo, acho que eu vou ficar só fazendo gestão de pessoas mesmo, no final das contas. E eu acho que a única forma de multiplicar é com gente boa com você. E é uma habilidade, eu acho, de fazer a entrega, que eu chamo de entrega, né? Não é delegar. Na verdade, quando você começa a montar time, começa a fazer uma entrega que você confia que aquela pessoa também vai fazer do jeito dela, não vai ser igual ao seu. Eu acho que é uma dificuldade que o empreendedor tem, às vezes, no começo, de começar a trabalhar com o time e fazer entregas, né? Pô, isso aqui eu vou, de fato, entregar para alguém. Estou te dando esse... né? De coração ali. Não. Às vezes é diferente de você delegar e não cuidar mais, e é diferente de você ficar em cima da pessoa porque você quer que faça exatamente do seu jeito, achando que a pessoa não vai dar conta. Então, assim, acho que a gente já passou disso, senão não estaria no estágio que está hoje, mas para quem está começando, eu acho que isso é um ponto importante para prestar atenção. Do meu lado, é uma contínua necessidade de evolução. Acho que tenho vários aprendizados aí ao longo da carreira, mas ainda olho para isso e falo, não estou 100% satisfeito ainda. Mas dentre as coisas talvez mais importantes que eu aprendi relacionado a isso é setar esse tempo antes, na linha de, minha semana ela não é infinita, eu tenho X horas para alocar, quantas dessas horas eu vou gastar comigo, sozinho, com o meu corpo, com a minha família, com a minha empresa, e dentro da empresa como é que eu vou gastar isso dentro desse balde de budget que eu tenho de horas aqui, como é que eu vou separar isso e depois montar minha agenda em cima disso, né? Não deixar, especialmente assim, na situação que a gente está, se a gente deixar, a agenda fica totalmente reativa, né? Então a agenda tem que ser montada de uma forma proativa. Então eu acho que tem várias coisas que eu não faço bem ainda, mas uma das coisas que eu acho que funciona legal dentro dessa divisão, por exemplo, eu tenho certas políticas, assim, meio regras que eu não quebro. Eu comentei antes que eu estava viajando muito. Assim, quando eu não estou viajando, quando eu estou em casa, né, em Floripa, faço questão de buscar meu filho
5 horas na escola. E das 5 até umas 8, 8 e pouco, celular desligado, Só não ele. faço mais nada, só ele. Aí 8, 8 e pouco eu vou ler, né? Aí já entro naquele bloco do aprendizado. Estou tentando acordar cada vez mais cedo para ter mais tempo de exercício, até começando a praticar um pouquinho de meditação, mas bem no estágio inicial ainda. E aí dentro da empresa uma agenda um pouco, que eu uso a analogia que o Paul Graham chama de maker schedule, né? Uma agenda, umas primeiras 2 horas, 2 horas e meia sem interrupção nenhuma, então eu sozinho em cima de um projeto. E aí eu entro numa agenda de gente, né? Que aí é one-on-one, reunião direto. E aí é uma agenda mais, diria que reativa, mas em cima de tentar dar alavancagem para a empresa trabalhando com as pessoas. Essa primeira parte da agenda profissional aí, de Maker's Time, é outra também, que se você não seta o momento para isso, seu dia inteiro é consumido por demanda de terceiros, né? E aí eu tento trabalhar nessa agenda em coisas que eu acho que são bem específicas da minha job e da minha responsabilidade da empresa. Então, setar e comunicar estratégia, questões relacionadas a fundraising, quando tem que fazer muito de construção de deck, planilhas, as coisas vão para esse horário, ou até tipo, mapear as próximas contratações sênior, esse tipo de coisa que eu tento usar esse horário para fazer. E aí o resto do dia acaba sendo como é que eu posso ajudar as pessoas que estão mais próximas. Outro dia, um sócio nosso usou um termo que eu adorei, que ele chamou de engenharia de agenda. Ele falou, a gente subestima a importância e a complexidade e o trabalho que dá você fazer uma boa engenharia de agenda. E junto com isso vem o termo de disciplina militar. Então, né, no assunto agenda, disciplina, agenda pessoal, disciplina é liberdade. Então, eu acho que o segredo e eu o persigo, eu não estou lá. Você não tem a resposta, está buscando? Mas para mim é muito claro que se você tem clareza nos objetivos da empresa e os seus objetivos pessoais, se o teu tempo está conectado com as atividades necessárias para bater aquelas metas, você está alinhado. E acho que o segredo da disciplina é falar não para a maioria das coisas que te pedem, que não estão conectadas com as alavancas que vão fazer você bater meta. A engenharia da agenda é você deixar o teu tempo pré-definido para todas essas coisas que você tem que fazer e não abrir mão. Assim, não existe furar a agenda. Não existe, não, é isso que está aqui na minha agenda, não, é só dessa vez que eu vou furar. E daí você se torna permissivo. E daí você perde a engenharia de agenda. Vocês conscientemente fazem algo que estimula a disciplina, estimula a ter disciplina? Esporte é um ótimo começo e um ótimo meio para disciplina. Porque, primeiro voltando à engenharia da agenda, é você ter os seus horários de esporte e eles são sagrados. Né? Nada pode furar teu esporte. E outra coisa é que a atividade esportiva em si, você tem que tratar ela da mesma forma que você trata o teu dia a dia de trabalho. Então, assim, tem que ter meta, tem que medir e você tem que querer chegar em algum lugar. Não é fazer esporte por fazer, não é ir para academia. Então, no caso da minha natação, eu meço tudo, eu tenho tempo para tudo, meu treinador me puxa, se eu fico para trás, me incomoda. Então, acho que assim, a disciplina do esporte, ela a analogia é ótima para a disciplina do trabalho. Quais são os esportes aqui? Você faz Natação e pesca submarina. pesca submarina. Natação para a pesca submarina? Sim. O objetivo... Então vamos lá, ótimo. O objetivo é pesca submarina. O meio para chegar lá, porque não dá para pescar todo dia, óbvio, é treinar, é usar natação para treinar e ficar preparado para ela. Legal. Meu objetivo é a cerveja, o meio é o futebol. É isso aí. Não, mas disciplina, até assim, eu acho que eu tenho um perfil bem diferente do Gui nesse sentido. Eu tenho que treinar a disciplina, né?
porque Não é veio natural. natural. E eu nunca fiz como moleque, eu sempre joguei futebol, né, moleque, mas futebol intrinsecamente é uma coisa meio não disciplinada, assim, você tem que treinar e tal, mas a gente está cansado de ver exemplos, inclusive, de profissionais de primeiro nível que não são exemplos de atletas disciplinados, né? Uhum. Mas eu concordo, assim, eu acho que é uma forma de, inclusive, desenvolver esse músculo profissional depois da disciplina, da agenda. E eu acho que ela é construível, né? Você pode ir treinando como qualquer músculo e desenvolvendo. A gente está chegando ao fim aqui desse papo e queria retomar a história do erro com uma outra visão agora, que é a visão do que vocês aprenderam com o erro, né? Vocês, para muitos empreendedores, já estão nesse nível de mentor, né? Então, tem muitos empreendedores que provavelmente vão assistir a gente, que esperam um dia ter uma empresa no estágio que vocês estão hoje, esperam um dia construir um negócio que cresce na velocidade que vocês crescem e estão tentando fazer isso, né? Que conselho vocês se dariam se vocês estivessem nessa etapa? Então, hoje, com tudo que vocês sabem e tal, que conselho você, Eric, daria para o Eric de 10 anos atrás ali, ou o Eric quando estava começando a RD? Tem muita coisa que a gente errou e aprendeu que acho que Foi importante. faz parte, né? Até porque se a gente for fazer uma super engenharia em cima de todos os aspectos da empresa, a gente não avança. Vamos pegar um exemplo específico, produto. Se o produto não der pau, quer dizer que você não botou ele no... Algum momento vai dar problema. E eu acho que faz parte do negócio, sim. Mas mais especificamente, eu acho que 2 aprendizados que se eu fosse fazer de novo, eu prestaria mais atenção desde o início. Um é nesse desenvolvimento de lideranças, pipeline de liderança para o time. A gente sempre teve uma postura de esticar as pessoas e apostar no potencial delas, mas teve um certo momento na RD ali que a gente estava com 55 pessoas em posição de liderança, mais ou menos 50 delas nunca tinham gerenciado ninguém na vida. Claramente com talento, claramente com potencial, mas sem a preparação adequada. E aí a organização inteira sofreu nesse estágio. Elas sofreram porque foram colocadas na fogueira e os liderados delas também. Então, eu acho que é uma coisa que eu poderia ter pensado de uma forma um pouco mais metódica já desde o início. E aí, mais para o lado do business, sem dúvida nenhuma, investir em Customer Success antes. Pensar prioritariamente e proativamente nisso desde o dia zero da empresa. A gente foi começar a investir mais pesado nisso 2, 3 anos dentro do negócio. E até hoje a gente paga certos débitos aí desse approach. Eu comecei a empreender logo que eu saí da faculdade, né? Então eu não tive experiência de trabalho nenhuma. Eu acho que isso faz bastante falta. Assim, se eu tivesse que fazer diferente, eu teria investido um pouco de tempo nisso, né? Teria encurtado aí alguns aprendizados do caminho. Os outros erros foram todos necessários, né? Então, como eu não tinha experiência, acho que todos eles foram super necessários. Você só vai evoluir se você der um passo maior. Você anda assim, né? Você anda caindo no final das contas, né? Você dá um passo, aí você dá outro. E você tem que ter os mecanismos para conseguir entender, ter a humildade de falar assim, cara, aqui tem um erro mesmo, né? Ouvir e assim evoluir. Então, acho que a organização tem que ser uma organização que aprende. Porque, por definição, você vai errar e você não vai errar pouco e nem poucas vezes, né? Mas eu acho que se tivesse uma coisa que eu reforçaria assim, é não abrir mão dos valores, não abrir mão das pessoas. Eu acho que em alguns momentos a gente falou, vamos abaixar a cabeça e remar aqui, e depois, daqui a alguns meses, a gente olha para frente de novo e invariavelmente, enquanto você está remando, você está
no final das contas, assim, o barco pode estar afundando. A jornada é mais dolorosa quando você faz isso, é mais doído. Eu acho que é menos sustentável também. Então, acho que não abrir mão dos valores das pessoas, eu acho que é uma das coisas muito importantes ali pra gente. Eu acho que das empresas que eu já cofundei, os negócios que eu já fiz, o maior aprendizado que fica é quando eu fui atrás do dinheiro, deu tudo errado. Quando eu usei uma lógica, é aquela lógica do não, essa oportunidade faz sentido, mas não existe uma conexão emocional ou não existe uma conexão pessoal sua com aquela atividade, não deu certo. As coisas com que eu tinha uma conexão porque as pessoas falam, eu sou um cara de coração grande, por exemplo. E a área da saúde, você ajuda as pessoas, você melhora a vida das pessoas. Então, eu tenho uma conexão bem íntima com esse propósito. E está dando certo. Então, eu acho que assim, você precisa achar a sua conexão. Você não pode fazer um negócio simplesmente olhando e falando, isso faz sentido e vai dar dinheiro. Não é, né? Não faça isso. É o maior erro que você pode cometer. Muito bom. Então, gente, obrigada por esse bate-papo alto nível aqui. Aproveitar e agradecer a todos vocês que assistiram aqui até o final. Espero que tenha ajudado. Obrigada. Até a próxima.